Então, antes de começarmos aqui a buscar a presença do Senhor, eu gostaria que você orasse comigo, que você entregasse a sua vida neste altar nesta tarde e que nós possamos aqui desfrutar do melhor do Senhor, para a honra e a glória do seu nome. Então, onde você estiver, curve o seu semblante, porque a palavra do Senhor falará contigo, como falou comigo quando eu estava aqui meditando. E eu tenho certeza que ela tem uma direção. Toda a palavra do Senhor tem direção. E que essa direção seja para a minha vida e para a tua vida. Então, vamos orar ao Senhor, agradecer por este momento tão sublime. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nesse momento eu quero aqui entrar na tua presença para fazer o melhor de mim. E que nessa tarde, com esta mensagem, Pai, o Senhor possa curar corações, libertar famílias, fazer com que Ele possa sentir a Tua presença, ou voltar a sentir a Tua presença, Senhor. É isso que lhe peço nessa tarde. Tem momentos de crise em nossas vidas que muitas vezes deixamos de acreditar, deixamos de buscar o Senhor. E é aí que é neste momento que nós precisamos, Senhor, estar juntos com o Senhor, acreditando e louvando sempre, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria que todos abrissem a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículos do 1 ao 4. Irmãos, eu quero aqui confessar aos irmãos que já sinto a presença do Senhor, e o Senhor tem grandes coisas para fazer nessa noite, nessa tarde. E eu tenho certeza que o Senhor preparou algo, preparou um caminho para que essa passagem dessa palavra possa entrar e fazer morada. Eu sei que muitos estão precisando e precisam dessa resposta. E se você se encontra em tempos de crise, hoje é o momento de você sair desta situação, aonde você não sabe mais o que fazer, mas o Senhor te dá uma resposta nessa tarde, aonde Ele vai curar a tua alma. Não é só o coração, mas sim a alma, porque é necessário a cura da alma, em o nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar aqui neste grupo, mesmo não podendo muitas vezes estar presente, mas o momento que, o tempo que o Senhor prepara, eu faço com o maior amor, porque o Senhor conhece o meu interior, em o nome de Jesus. Lá em 2 Reis, irmãos, capítulo 7, versículos do 1 ao 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: Disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, na porta da Samaria. O capitão em cujo braço o rei se apoiava, porém respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso. E respondeu Eliseu: tu o verás, como os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados, que até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos ao acampamento sírio e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. E se não nos matarem, morreremos. Amém, irmãos? Quando eu estive aqui meditando nessa mensagem, o Senhor falou profundamente em tempos de crise, que muitos irmãos e muitas vezes nós passamos. Não é crise muitas vezes financeira, é crise espiritual. Então eu quero aqui nessa tarde poder te abençoar com esta palavra, poder te abençoar com esta mensagem que está no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículos do 1 aos 4.
Irmãos, quando nós estamos em momento de crise, a crise espiritual, é natural que muitas vezes nós nos deixamos levar por situações que nos deixam afastar-se, não da presença de Deus, mas de acreditar em algumas coisas que possam acontecer. E hoje, a humanidade, ela vive entre essa crise, irmão e irmã. De tempo em tempos, alguma crise afeta as nações, como tem afetado os irmãos nos dias de hoje. As guerras, as doenças, a falência financeira, a destruição dos lares e assim por diante. Nos últimos dias, irmãos, eu quero aqui deixar um exemplo. Vivemos a grande crise econômica que afetou diretamente cada um de nós. E diretamente. Então, irmãos, eu tenho essa certeza dentro de mim, que da mesma forma que o Senhor nos ensina hoje, ensinou aqueles homens de importância naquela época. Então a Bíblia nos relata que uma grande fome em Samaria, que quando a cidade ela foi cercada pelos sírios, não havia o mínimo de alimento para o povo, que vivia trancado dentro da cidade. Com isso o povo estava atordoado e fazendo qualquer coisa para sobreviver, irmãos. O próprio rei de Israel estava apavorado, como está escrito no livro de 2 Reis 6, capítulo 6, versículo 30. Então, irmãos, quando passamos por crises, muitas vezes relevamos e revelamos quem realmente somos. As crises, irmãos, em todos os sentidos, elas revelam sentimentos dentro de nós e as nossas reações, que muitas vezes são inesperadas. Quando surpreendido por dificuldades indesejadas, temos que parar e refletir. Quem somos diante das crises da vida? Quem somos diante daquilo que estamos passando? Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando a crise chega em uma região, ou um lugar, ou na nossa vida, é comum, irmãos, as pessoas se mudarem para outros lugares a fim de saírem dela. E muitas vezes você tem feito isso. Você tem saído da onde você está porque você não tem ouvido a voz do Senhor. Você não tem acreditado na promessa do Senhor. Então o povo, que somos nós, acabamos muitas vezes abandonando nossas casas e descendo ao Egito, muitas vezes. Isso aconteceu com Isaac. Isaac resolveu ir junto. Porém o Senhor lhe disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo. E te abençoarei. Então Isaac obedeceu e ficou. Quando queremos falar com alguém, com pessoas, nós nos aproximamos dela. Assim é com o Senhor, que diz: ao que busca, ao que clama, através da palavra do Senhor, a Bíblia nos relata. O problema é que somos apressados e queremos adivinhar o que Ele vai dizer, o que Ele vai fazer, e não damos tempo para o Senhor atuar. Então fazemos coisas que têm desagradado ao Senhor. E Ele fala de várias formas conosco, irmãos. O Senhor, Ele pode falar nos cultos, no ponto de pregação, em estudos bíblicos, com vizinhos, profetas que o Senhor leva até o seu lar, muitas vezes. E contudo, você precisa estar sensível, que a voz do Espírito Santo possa falar com você. Mas muitas vezes você não tem estado sensível, você tem tocado em coisas que não é para ser tocado. Você tem feito coisas que não têm agradado ao Senhor e por isso você tem vivido momentos de crise. Não é a crise somente financeira, como eu disse, mas a crise espiritual. E é por isso que você precisa entender qual é o chamado do Senhor para a tua vida. Então, para isso você precisa semear.
A palavra semear vem de você plantar, de você esperar o tempo, para que no tempo certo algo venha florescer ou dar fruto. Nem sempre o que floresce dá fruto. Para que o fruto possa gerar sementes e gerar outras árvores. Então, irmãos, a primeira coisa, numa época de crise, você para de semear. Aí que você tem que continuar semeando, porque no momento certo vai florescer. As suas orações, elas vão chegar até o Senhor e elas vão ter resultado. Alguns até comem a semente, temendo o risco de perdê-la. A pior coisa, irmãos, é parar de semear, de orar, de ler a Bíblia, de estar na casa do Senhor, de ir no seu ponto de pregação. Na hora da crise, irmãos, a fé, ela faz toda a diferença na vitória. Ninguém planta se não sonhar com a colheita. Só semeia quem tem fé. Isaac semeou e no mesmo ano colheu 100 por 1. Enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo. Então, na crise que você vem passando, você precisa continuar semeando. Quando você semeia e você espera, é o mesmo sinônimo de perseverar. Você precisa perseverar. Então eu te faço uma pergunta: você tem perseverado? Você tem semeado? O Senhor, na sua imensa glória, Ele nos pergunta nessa tarde: você precisa perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade do Senhor, recebam o que Ele prometeu. As grandes obras são executadas não pela força, mas pela perseverança. Os filisteus ficaram com inveja da prosperidade de Isaac. Eles plantavam e não davam certo. E aí vem um estrangeiro, que é conhecido como Davi, e planta e colhe 100 por 1. Como ficariam os filisteus? Os filisteus haviam entulhado os poços abertos nos dias de Abraão. E se você olhar para a palavra do Senhor em Salmos, o Senhor nos ensina com Isaac. Isaac precisou cavar 3 vezes até conseguir. Isaac não reclamou a Deus pela perseguição, mas perseverou porque cria nas promessas. E os que desistem, e os que decidem, ou os que desistem, nunca serão campeões. Isaac perseverou e prosperou. Ele prosperou. É algo que você não tem acontecido na tua vida. Então eu te faço uma pergunta nessa tarde, irmãos. Como reagir em tempo de crise? Como você tem reagido no tempo de crise? Então eu gostaria de ensiná-los como reagir. Então, irmãos, através de uma comparação, eu gostaria aqui de fazer comparações a personagens. O rei é um personagem, o profeta é um personagem, o capitão e os leprosos são outros personagens. O rei, lá em 2 Reis 6:31, vai falar de um rei chamado Jorão, que mesmo sabendo que Eliseu era um profeta de Deus, que tinha sido usado para salvar o seu povo, ainda assim culpou o profeta por todo o mal que estava acontecendo. Então, se você é como rei na hora da crise, você se sente incapaz. Você coloca a culpa nas pessoas. Muitas vezes você fica nervoso e faz ameaças. Desconfia de tudo e de todos. Em tempos de crise, irmão, pouco adianta apenas entrar culpados ou encontrar culpados.
É preciso encontrar soluções para os problemas. Estamos acostumados, irmãos, a ser reis de nossas vidas e decidir tudo. Mas quando perdemos o controle da situação, nos apavoramos por poucas coisas. Não adianta culpar as pessoas, brigar, nem fazer ameaças. É preciso encontrar saídas para a crise que você vem vivendo. Não seja como rei na hora da crise. Então aí vem o profeta. Eliseu era o profeta da época. A sua tarefa como profeta foi anunciar a palavra de Deus. A mensagem do Senhor que haveria um tempo de bênção e fartura. Então, se você é um profeta, na hora da crise, você abençoa. Você ministra bênção sobre as pessoas. Você anuncia a palavra de Deus às pessoas. Você avisa sobre as consequências da incredulidade. E muitas vezes você não tem feito isso. Mas o profeta também avisa sobre o perigo de não acreditar na mensagem do Senhor. E muitas vezes o profeta está diante de você e você não tem acreditado na profecia do Senhor, porque você mesmo não crê na profecia que é lançada pelo profeta. Aí, irmãos, tem um irmão que se torna como um capitão. O capitão, ele estava na porta de Samaria. Era uma pessoa de confiança do rei, cujo braço o rei se apoiava, como está escrito na palavra dele. E se você é um capitão na hora da crise, muitas vezes você tem achado que você sabe tudo. Pensa que é forte. Duvida da palavra de Deus muitas vezes. Infelizmente, irmão e irmã, muitos capitães são usados para mandar e desmandar, pensando que sabe tudo e que são fortes. Pois até os reis se apoiam neles. Mas ninguém é maior do que o nosso Deus, que pode mudar tudo e transformar a crise em oportunidade. Na hora da crise, não seja como o capitão, irmãos, muitas vezes. Não deixe de ser o capitão, mas deixa Deus ser o general em sua vida. Não seja arrogante, achando que manda em todos ou desmanda. Você pode estar perdendo a oportunidade de experimentar a providência de Deus. Muitas vezes você tem sido capitão dentro da sua casa. Então, irmãos, é uma direção do Senhor para a sua vida nessa tarde. Não seja o capitão na hora da crise, mas seja o capitão para abençoar e dar boas coordenadas através do que o general do exército, que é o Senhor, está te dizendo nesta tarde. E muitas vezes, irmãos, nos portamos como leprosos. Os leprosos que o Senhor diz lá em 2 Reis 7, capítulo 7, do 3 ao 9, diz assim, resumindo para que você possa entender. Os leprosos foram usados por Deus para salvar o povo de Samaria, que estavam morrendo de fome. Na Bíblia Sagrada, irmãos, a lepra é um símbolo do pecado, que está lá no livro de Levíticos 13, se você ler do 1 ao 9. Se somos todos pecadores, irmãos, todos podemos ser comparados com esses leprosos. E estamos condenados à morte muitas vezes. Se você é como um leproso na hora de uma crise, você sabe que é um pecador, que se continuar pecando, pode ser condenado à morte, irmãos, que é o que a Bíblia nos ensina. Você vai buscar uma oportunidade sem medo de arriscar. Aí você começa a ter um temor de Deus e pensa no seu próximo. E você compartilha as boas novas aos que precisam. E aí você passa a não ser mais leproso. Então é o que a Bíblia nos ensina nessa tarde. Como aqueles leprosos, irmãos, devemos reconhecer que não somos dignos, mas devemos permanecer fiéis ao Senhor e crer no seu poder.
Quando surge uma oportunidade, não devemos temer, nem ser egoístas, ficando com a bênção somente para nós. Então, irmãos, seja como os leprosos na hora da crise. Porque na hora da crise, você sabe se você tem o coração aberto para receber ou não. E aí tem uma receita nessa tarde, irmãos, para a sua vida. Você precisa ser fiel na hora da crise, para receber a vitória do Senhor. Em 2 Reis, no mesmo livro que estamos lendo, versículo 7, do 14 ao 20, desculpe, irmãos, capítulo 7, 14 ao 20, diz assim: a diferença acontece quando vem a vitória. Dependendo de quem você foi na hora da crise, será uma condição na hora da bênção. O mundo pode estar em crise, irmãos, mas o reino dos céus não. O Senhor é a soberana palavra dele. E não perdeu o controle da situação, e não perdeu o controle da sua vida. Muitas vezes o governo está em suas mãos. O dia do Senhor virá, e os justos e os ímpios terão a sua recompensa. Não desanime, confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro, virá em socorro à sua vida. É isso que o Senhor nos diz nessa tarde. Então você, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, seja um profeta, aonde você estiver. Em tempos difíceis, anuncie a vontade do Deus vivo que está em nós. E também como os leprosos que foram solidários. Não seja como o rei que culpou os outros, nem como o capitão que não acreditou na provisão de Deus. Nessa tarde o Senhor diz para você, essa crise que você vem passando, ela vai passar. E Ele vai te dar vitória. Está escrito no livro de Isaías 61, versículo 2, que diz assim: apregoai o ano aceitável ao Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. Se você tem chorado, o Senhor tem visto o teu choro, o seu lamento, a sua dor. Então você precisa clamar, você precisa apregoar o ano aceitável do Senhor na sua vida. Então pare de não ser o que você não quer ser. Volta a ser aquilo que o Senhor te escolheu. É como a palavra diz. É como a palavra do Senhor diz. Então, irmãos, a partir daquele dia, Isaías passou a proclamar o novo tempo de Deus para o povo e para a sua vida. Você precisa proclamar o tempo novo do Senhor na sua vida, como um ano aceitável, entendendo que cada crise é uma oportunidade para o agir sobrenatural de Deus. Então Deus tem um novo tempo para a sua vida. Mas será necessário parar de olhar para os problemas e contemplar a glória de Deus sobre a sua vida. Aceitar ser transformado para que você também seja renovado. E então receber o chamado do Senhor para cumprir a sua vontade. E eu te faço uma pergunta nesta tarde. Em quem você tem colocado sua esperança no momento de crise? Quem você tem buscado para solucionar os seus problemas? Você realmente tem crido no Senhor, que tudo pode, que é o Deus que nessa tarde eu menciono aqui, que eu de alguma forma quero te ensinar. Mas para isso você precisa aceitar o tempo de Deus para a sua vida.
Não há outro caminho a não aceitar o tempo certo de Deus sobre a sua vida. Irmãos, é com grande satisfação que quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Senhor foi me inspirando para que a palavra dele pudesse chegar até você e fazer morada, para que o ano aceitável do Senhor esteja sobre você. Hoje nós começamos praticamente um novo dia, um novo mês. E se você olhar para trás, você vê que muitas coisas não aconteceram. Por que não tem acontecido? Então desperta para aquilo que o Senhor quer falar. Nos mesmos dias do passado, o Senhor falava com os profetas, com os irmãos, dava sinais. E por que hoje os sinais não chegam até você? Porque o Senhor não tem falado mais contigo? Ori canta labachurianda lamas. Então deixa Deus falar contigo. Você que muitas vezes tem pensado em se levantar na madrugada para estar ali com o íntimo com o Senhor, mas não tem tido forças. Mas o Senhor quer começar a fazer um ano aceitável na sua vida. Ele quer realmente que você creia nele e que ele faça tudo e cumpra, porque ele tem vontade de cumprir as promessas na sua vida, na minha vida e de todos esses que estarão ouvindo essa mensagem. Então, eu quero aqui agradecer a cada um que está ouvindo, porque essa mensagem ela vai mudar a história de alguém aqui nessa tarde. Eu creio, porque o Senhor é maravilhoso. E tudo que é da parte do Senhor tem uma direção. Você só precisa estar nessa direção, em o nome de Jesus. Então, irmão, você que sentiu a presença do Senhor aí, eu vou orar nessa tarde, eu vou orar nesse momento, agradecendo essa mensagem, orando por você também. Que você possa entender o anunciado da vontade do Senhor sobre você. E Deus me mostra aqui que pessoas precisam voltar ao primeiro amor, precisam voltar a sentir o que não sentem mais. Elas até buscam ao Senhor, mas tem sido automático. Mas o Senhor pede que você volte àquela essência do primeiro amor, aonde você falava em mistério, aonde você ouvia o Senhor falar contigo, aonde as revelações do Senhor chegavam até você para curar, para transformar, e você tem deixado de agir. Você tem enterrado aquilo que o Senhor te deu de promessa. Então, a partir de hoje, a partir desse mês, é um ano aceitável do Senhor na tua vida, se você assim crer. Em o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nesse momento eu quero aqui apresentar esta palavra, apresentar ao Senhor todos esses que estão ouvindo, para que a tua palavra venha reinar sobre cada um. Em o nome de Jesus. É isso que lhe peço e te agradeço nessa tarde, meu Pai, dessa terça-feira, onde se inicia um novo mês, onde muitas pessoas têm vivido a crise, que não conseguem olhar para o Senhor, mas o Senhor nessa tarde deu o alimento e deu a solução, o caminho para sair da crise, tanto espiritual como física. Então, Senhor, que o Senhor continue abençoando cada um, em o nome de Jesus. Eu quero agradecer esse momento aqui na tua presença, para a honra e glória do teu santo nome. É isso que lhe peço e te agradeço, para a honra e a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Que nessa tarde o Senhor venha abençoar todos, sem distinção.
Eu abençoo cada um para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos, que a paz do Senhor esteja com todos. E que nós possamos estar unidos, firmes nesta fé. Muitas pessoas dependem de nós. Nós precisamos ser como o leproso que o Senhor nos ensina aqui nessa tarde. Existe um tempo que essa crise ela vai passar, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, mais uma vez, em nome de Jesus.